A noite das bombas de fogo de artifício na Alemanha. No dia 31 de dezembro de 2024, um homem de 24 anos de Bad Wünnenberg levou uma caixa pesada de Kugelbomben ilegais para um campo perto de Gazek, convencido de que os verdadeiros fogos de artifício de Ano Novo tinham de ser mais barulhentos e brilhantes do que qualquer coisa vendida num supermercado. Por toda a Alemanha, grupos compostos maioritariamente por jovens faziam o mesmo, trocando vídeos das explosões do ano anterior e gabando-se de foguetes do mercado negro e engenhos caseiros. Os avisos da polícia na televisão pareciam distantes comparados com a emoção de acender algo tão potente. Já ao final da noite, o céu sobre muitas cidades brilhava com foguetes legais, mas nas ruas secundárias e nos campos abertos, o verdadeiro espetáculo só estava a começar. O grupo perto de Gessek preparou a sua maior Kugelbomb num tubo improvisado e afastou-se. Era suposto ela subir bem alto antes de explodir numa esfera perfeita de fogo. Em vez disso, após um breve e incerto chiar, o engenho detonou quase ao nível do chão. A explosão foi brutal e próxima. Estilhaços e fragmentos em chamas atravessaram o grupo, derrubando pessoas ao chão. Os amigos gritavam por ajuda e tentavam desesperadamente estancar o sangue, mas o jovem que tinha trazido o engenho tinha ferimentos que nenhum dos presentes conseguia tratar. Cenas semelhantes repetiram-se noutras localidades, onde bombas de fogo de artifício legais explodiram nas mãos, aos pés ou em ruas cheias de gente, deixando crateras no asfalto e pedaços de roupa espalhados entre o cartão. Quando o sol nasceu no dia 1 de janeiro, 5 pessoas em toda a Alemanha estavam mortas e centenas ficaram feridas devido aos fogos de artifício, desde córneas queimadas e tímpanos rebentados até dedos amputados e ossos partidos. Imagens de Kugelbomb a destruir caixotes do lixo e a partir vidros inundaram as redes sociais, já não publicadas como façanhas orgulhosas, mas como prova. Políticos e sindicatos da polícia exigiram leis mais rigorosas, enquanto campanhas como a Bollert Show questionavam se os fogos de artifício privados valiam o custo anual. Para as famílias dos mortos, a resposta já tinha chegado num único clarão de luz num campo gelado. O inferno da discoteca Sântica. No dia 1 de janeiro de 2009, o proprietário da discoteca, o Isuk Setawat, viu a Santika Nightclub em Bangkok encher-se com cerca de 1000 convidados enquanto a banda de rock Burn tocava o seu repertório de passagem de ano. O local em Eka Mai parecia glamouroso por fora, um sítio onde as pessoas esperavam chuvas de champanhe e confetes à meia-noite, não um sinal de saída de emergência. Lá dentro, o teto era baixo, o isolamento acústico era inflamável e a maioria dos visitantes acreditava que a única porta principal visível era mais do que suficiente. A Santika estava legalmente registada como restaurante, não como discoteca, o que significava que as inspeções tinham sido muito menos rigorosas. Uma porta de serviço nas traseiras e outra saída trancada existiam sobretudo no papel. Quando a contagem decrescente terminou e a banda continuou a tocar, alguém acendeu fogo de artifício de interior ou efeitos de palco perto dos músicos. Da pista de dança, parecia apenas parte do espetáculo. Um breve jato de faíscas engolido pelas luzes estroboscópicas e pelas máquinas de fumo. Lá em cima, perto do teto, escondidas atrás das decorações, essas faíscas transformaram-se noutra coisa. O fogo percorreu o isolamento e os cabos até que um fumo negro e espesso começou a espalhar-se por cima da multidão. Ao início, alguns convidados pensaram que era mais um efeito especial. Depois, a eletricidade falhou, a música parou e o fumo desceu numa camada pesada que queimava nas gargantas e nos olhos das pessoas. Em segundos, a calma transformou-se em pânico cego. Centenas de pessoas lançaram-se ao mesmo tempo para a entrada principal, transformando a porta num funil esmagador. Quem caiu perto da frente ficou preso pelo peso de todos os que vinham atrás. Outros tentaram encontrar o caminho às apalpadelas até à porta do staff ou à saída trancada e colapsaram antes de conseguirem escapar aos fumos tóxicos. Quando os bombeiros conseguiram entrar, 67 pessoas já estavam mortas e mais de 200 ficaram feridas. A carcaça queimada do Santika, outrora promovido como o local perfeito para começar o ano, ficou como um lembrete negro de que, numa sala cheia, uma porta trancada pode ser a diferença entre uma festa e uma tragédia com múltiplas vítimas. A bala perdida em Miami. No dia 1 de janeiro de 2025, Annelies Munguia, de 10 anos, estava no parque de estacionamento do seu condomínio no noroeste de Miami, orgulhosamente a segurar uma vela de faíscas enquanto a família acendia pequenos foguetes no asfalto. Tinha acabado de festejar o aniversário depois do Natal e ficar acordada para a contagem decrescente do Ano Novo parecia-lhe um grande passo para ser crescida. À sua volta, os vizinhos riam, a música saía das janelas abertas e fontes de faíscas coloridas sibilavam pela noite fora. Os perigos que a família tinha receio estavam no chão. Diziam aos mais novos para não se aproximarem demasiado dos foguetes, para se manterem afastados dos carros, para ouvirem quando um adulto dissesse para parar. O que não conseguiam ver era a verdadeira ameaça que subia muito acima deles. Algures no bairro, alguém achou que os foguetes não faziam barulho suficiente e disparou uma arma para o ar. Mais um disparo dito festivo, daqueles que as pessoas convencem-se de que não fazem mal porque a bala só sobra. Lá bem no alto, essa bala abrandou, parou e começou a cair. A gravidade coxou de volta em direção às filas de carros estacionados e ao pequeno grupo de famílias. E Annelies observava um simples fogo de artifício no chão a estalar à sua frente, quando de repente caiu desmaiada. Os familiares correram até ela, confusos, até verem a ferida na parte de trás da cabeça. Não houve discussão, nem atacante visível.
Apenas um único objeto invisível a cair do céu. A família levou-a a correr para o hospital enquanto os serviços de emergência convergiam para o complexo, mas os médicos não conseguiram salvá-la. Os detetives abriram uma investigação por homicídio e pediram testemunhas, explicando mais uma vez que as balas não desaparecem quando saem do cano. Para os pais e o irmão mais novo da Annelise, a véspera de ano novo deixou de ser uma noite barulhenta de cor e gargalhadas. Cada eco de um estrondo distante soa agora como um momento em que uma bala perdida transformou uma celebração num parque de estacionamento da primeira tragédia do ano, a demandada no estádio da Pidgé. No dia 1 de janeiro de 2013, Marianne, de 13 anos, no Maltrave, segurava a mão do irmão mais novo à porta do estádio Félix Houphouët-Boigny, em Abidjan, enquanto o enorme espetáculo oficial de fogo de artifício iluminava o céu. O governo do presidente Alassane Ouattara quis que o espetáculo marcasse uma nova era após anos de crise e dezenas de milhares de pessoas responderam ao apelo. As famílias encheram o bairro do Plau-Plau. As crianças sentavam-se aos ombros dos adultos e durante uma hora a noite foi só cor e barulho. Quando os últimos foguetes se apagaram, a multidão passou de estar parada a olhar para cima a caminhar, empurrar e tentar ir para casa. Rios de pessoas convergiam para algumas das principais vias ao longo do Boulevard da République. Na luz ténue da madrugada, os grupos juntavam-se, separavam-se e apertavam-se por passagens estreitas. As forças de segurança tentavam orientar o fluxo, mas o simples número de pessoas transformava cada esquina num potencial estrangulamento. Perto de uma pequena vale e de uma curva apertada junto ao estádio, dois fluxos de pessoas encontraram-se. Os que iam à frente abrandaram ou tropeçaram. Os que vinham atrás, ainda em movimento e sem conseguir ver o que se passava à frente, continuaram a avançar. Algumas pessoas caíram no chão irregular. Outras tropeçaram nelas. Em segundos, a multidão em movimento transformou-se numa pilha de corpos, camadas de adultos e crianças presos sem espaço para respirar. Socorristas e soldados abriram caminho à força pelo meio do amontoado, arrastando para fora os feridos e os inconscientes. Sapatos, brinquedos e roupas ficaram espalhados pela estrada, provas silenciosas do momento em que a alegria se transformou em terror. 61 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, muitas delas crianças que tinham simplesmente ido ver o fogo de artifício. O governo declarou dias de luto e prometeu um melhor planeamento. Mas para a família da Mariam e para inúmeras outras, a véspera de Ano Novo em Abidjan será sempre a noite em que a própria multidão se tornou a força mais mortal na rua. A explosão de fogos de artifício em Honolulu. No dia 31 de dezembro de 2024, Carmelita Benigno, de 61 anos, estava de pé na garagem de uma casa na Kayaka Drive, no bairro Aliamanu, em Honolulu, rodeada de familiares, amigos e caixas de potentes foguetes de artifício aéreo a sério. A irmã Nili, o neto Cassius e a amiga Jennifer estavam lá, a rir e a tirar fotos enquanto a garagem se tornava num depósito de pirotecnia. No Havaí, o fogo de artifício no quintal é tradicional, mesmo quando ilegal. A garagem estava cheia de caixas com rótulos coloridos que prometiam grandes explosões. As crianças corriam entre os adultos, estremecendo mas sorrindo quando os foguetes mais pequenos estalavam na berma da rua. O céu por cima da Liamano já estava cheio de luz vinda de outros bairros e cada explosão incentivava alguém a ir buscar algo ainda maior à pilha. Pouco depois da meia-noite, um suporte de fogo de artifício aéreo foi montado perto da entrada da garagem. Alguém acendeu o rastilho e recuou, à espera de uma série controlada de disparos para o céu. Em vez disso, a base deslocou-se, o suporte tombou e vários projéteis em chamas dispararam horizontalmente para os foguetes armazenados dentro da garagem. Num instante, as faíscas encontraram o cartão e os rastilhos e todo o estoque explodiu numa reação em cadeia ensurdecedora. A explosão atravessou a garagem, destruindo veículos, arrancando partes da casa e espalhando destroços em chamas por todo o quarteirão. Os vizinhos descreveram um clarão branco, uma onda de pressão e, depois, gritos. Quando os bombeiros e paramédicos chegaram, o cenário parecia o rescaldo de um bombardeamento. Carmelita, Neil e Jennifer e o pequeno Cassius estavam entre as vítimas mortais e o número de mortes subiu para 6 à medida que mais vítimas faleceram no hospital. Dezenas de outras pessoas sofreram queimaduras que mudaram as suas vidas para sempre. Nas semanas seguintes, o governador do Havaí defendeu penas mais severas e uma fiscalização mais rigorosa contra os foguetes ilegais. À família sobrevivente, essas novas regras são um consolo distante. A recordação que tem da véspera de Ano Novo será sempre de um único fogo de artifício tombado e do momento em que a sua casa se tornou o epicentro de uma explosão mortal. A barcaça de fogo de artifício Terrigal. No dia 31 de dezembro de 2017, 2 pirotécnicos trabalhavam numa barcaça flutuante de fogo de artifício ao largo da praia de Terrigal, na costa central de Nova Gales do Sul, enquanto milhares de pessoas estendiam mantas e montavam cadeiras de praia na areia para assistir ao espetáculo antecipado de Ano Novo. Famílias com crianças enchiam a linha da costa, barcos flutuavam na baía e todos os olhares estavam fixos no retângulo escuro da barcaça que lançaria os fogos de artifício para o céu. À medida que o sol desaparecia e o mar se tornava negro, a barcaça transformava-se no centro luminoso da cena. Quando as primeiras bombas subiram ruidosamente pouco depois das 9 da noite, a multidão aplaudiu os brilhos coloridos sobre a água.
Durante alguns momentos, o espetáculo seguiu um ritmo perfeito, cada explosão refletida nas ondas, exatamente o que as pessoas esperavam de uma exibição segura e organizada. Depois, algo na barcaça correu mal. Um fogo de artifício falhou, ou uma faísca caiu onde não devia, e em vez de conchas individuais a subir alto no céu, um grupo de fogos de artifício acendeu-se quase ao mesmo tempo. As chamas correram ao longo das armações. Os dois operadores encontraram-se de repente em cima de um convés que se estava a transformar numa parede de fogo. Com apenas segundos para reagir, abandonaram os controles e saltaram para a água escura, enquanto mais fogos de artifício explodiam por cima e à sua volta. Na praia, a mudança parecia terridora. Os fogos de artifício disparavam em ângulos estranhos. Fumo saía da barcaça e as pessoas começaram a gritar enquanto os responsáveis gritavam para todos recuarem. Os pais agarraram nos filhos e fugiram enquanto os serviços de emergência corriam para o local. Os dois pirotécnicos feridos foram retirados da água e levados para o hospital, e a multidão foi evacuada enquanto a barcaça em chamas era deixada a fumegar ao largo. O espetáculo de Ano Novo para famílias em Turrigal terminou cedo e abruptamente, tornando-se um aviso vívido de como um espetáculo controlado pode transformar-se rapidamente numa tempestade de fogo quando apenas um dispositivo se comporta de forma inesperada.